falar dos assuntos que me trazem a essa tribuna. Primeiro, e o mais importante deles, diz respeito a um ato que aconteceu hoje pela manhã no Palácio do Planalto. Infelizmente, lá não pude estar, porque participava da Comissão de Constituição e Justiça dessa casa aqui do Senado Federal. Mas foi uma reunião, um evento importante, com a presença não só do empresariado do setor da construção civil, mas a presença de várias lideranças populares do Brasil. Ato em que a presidente Dilma lançou a terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa que tem transformado o sonho de tantas pessoas Brasil afora em realidade. O sonho de ter a sua própria casa, de ter o seu próprio teto. Eu, senhor presidente, costumo dizer que, e digo isso como mulher e como mãe, que existem duas coisas que uma família, mas principalmente uma mãe, preza. Primeiro é a segurança dos seus filhos, a possibilidade de dar a eles a melhor de todas a educação, a possibilidade de garantir um futuro digno para os seus filhos. Esse, sem dúvida nenhuma, é o primeiro sentimento de uma mãe. E o segundo sentimento é de ter uma casa para poder abrigar a sua família, para poder abrigar os seus filhos, principalmente. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele nasceu exatamente com esse objetivo. Foram milhares de casas entregues já no Brasil inteiro. Eu pego o exemplo da minha cidade de Manaus, de várias cidades do interior do meu estado do Amazonas, onde pessoas passaram a ter direito a viver no seu próprio lar, na casa de sua própria propriedade. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. E a terceira etapa do programa, ela deverá contratar, senhor presidente, mais de 2 milhões de unidades, em todo o país até o final do mandato da presidenta Dilma. Serão em torno de 210 bilhões investidos, dos quais 41 bilhões deverão sair do orçamento geral da União. Obviamente que esse não é um programa de realização dos sonhos das pessoas, não. Ele é um programa que vai muito além disso, porque enquanto ele está implementado, pessoas conseguem garantir um emprego, conseguem garantir um salário. Então, quando nós subimos aqui à tribuna e dizemos e defendemos que o governo brasileiro, nesse momento, não tem que se preocupar em fazer superávit, que o governo brasileiro tem que se preocupar em manter a economia aquecida, ou fazer com que a economia se aqueça. E isso se faz de várias formas. Primeiro, garantindo a manutenção dos programas sociais. E, em segundo lugar, dos programas sociais, garantindo a renda. E, em segundo lugar, ampliando os investimentos públicos, porque eles contribuem muito para a abertura também de investimentos privados. E, segundo, porque eles, por si só, já garantem um nível e a possibilidade no aumento da oferta de empregos, que é isso que o nosso Brasil e o nosso país mais precisa nos dias de hoje. Então, quero dizer que esse programa, ele é muito importante, não tenho dúvida nenhuma. Senhor presidente, ele nos ajudará muito o país a enfrentar essa crise, que não é uma crise do Brasil. E, por fim, senhor presidente, eu quero destacar algumas questões importantes ocorridas nesses últimos dias. Uma foi a que a senadora Gleisi se referiu. A senadora Gleisi leu aí um trecho de uma manifestação do procurador Carlos Fernandes dos Santos Lima, que integra a força-tarefa da Lava Jato, onde ele mesmo afirma que o que acontece hoje com a liberdade e a capacidade de investigação tanto da Polícia Federal como do Ministério Público, infelizmente, não era o que acontecia em governos anteriores. Então, destaco isso como algo muito importante. Destaco também, senhor presidente, não vou ter condições de ler, alguns manifestações importantes vindas de intelectuais, de entidades, contra esse golpe do impeachment. Eu repito, quando nós falamos que impeachment é golpe, não
porque o instituto do impeachment seja golpe. Pelo contrário, é constitucional. O que não é constitucional é promover um impeachment sem que haja crime caracterizado. Isso é golpe. E aí eu quero destacar uma carta muito bonita escrita por Wagner Moura, essa pessoa que nós aprendemos a admirar, não só pelo seu talento artístico, mas admirar pelo exercício da cidadania que tem em toda a sua vida. Uma carta maravilhosa que espero poder ainda dessa tribuna ler pelo menos alguns trechos, assim como uma manifestação, um manifesto da FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas Nacional, dos jornalistas do Brasil. Uma manifestação onde eles colocam que impeachment sem crime é farsa para esconder golpe. Esse é o título dessa manifestação aprovada pela diretoria da Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil. E, por fim, senhor presidente, para concluir, em 1 minuto, se Vossa Excelência me garante. Para concluir, eu quero falar aqui a respeito do pronunciamento do juiz Moro perante o Supremo Tribunal Federal. Cumprindo uma decisão do ministro Teori Zavascki, que solicitou ao juiz Moro que apresentasse esclarecimentos sobre a quebra do sigilo nas conversas do ex-presidente Lula, porque haviam sido captadas conversas com pessoas com foro privilegiado, inclusive a presidente da República. O que o juiz faz? O juiz Moro pede escusas à corte e disse que a divulgação de áudio do ex-presidente Lula não teve o intuito político partidário. Muito elucidativa, senadora Gleisi, porque aqui neste plenário teve gente que defendeu a legalidade, que nem ele agora mas defende, porque ele reconhece com todas as letras. Moro admite que pode ter sido equivocado o seu entendimento. Pode ter sido equivocado o seu entendimento. Ainda que esse julgador tenha se equivocado em seu entendimento jurídico, e admito, à luz da controvérsia, então estarada que isso pode ter ocorrido. Ele admite. Então, veja, o que nós vimos aqui foram senadores tentando defender a legalidade do ato, que não é legal, que não foi legal, senhor presidente, não foi de maneira nenhuma. E pode não ter sido a intenção do juiz Moro, quero eu acreditar na sua honestidade e sinceridade, mas que ele causou muito problema político e partidário a partir do momento em que divulga falas que acontecem no privado. E me preocupa, senhor presidente, eu quero só concluir levantando essa preocupação da tribuna. O que ele diz aqui na peça, que existem muito mais conversas que não foram divulgadas e que estão lá guardadas sob segredo de justiça. Então, senhor presidente, quando o juiz chega e diz isso, eu que quero perguntar agora. Qual foi o critério para a divulgação das falas? Qual foi o critério? Algumas foram divulgadas e outras não, por quê? Qual o critério? Acho que isso não é a nós que ele deve explicar. Claro, nós da sociedade, como ele mesmo diz, estamos muito ansiosos para saber a explicação, porque tudo tem que ser transparente. Os atos dos agentes públicos, os atos públicos e não particulares e pessoais, têm que ser públicos. Então, aguardamos, mas, em primeiro lugar, ele tem que dizer ao Supremo Tribunal Federal qual o critério que utilizou para tirar o segredo e o sigilo de algumas falas somente. E eu repito, infelizmente, essas falas tinham o objetivo de indispor o ex-presidente Lula com importantes personalidades e autoridades do nosso país. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente.